Fala aí, meus queridos amigos da microsoldagem, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre reparo de placa sem esquema elétrico. Para você que está começando agora ou você que já até sabe fazer leitura de esquema elétrico, porém às vezes você se bate aí com um aparelho que não tem esquema elétrico para você analisar. Então eu vou dar algumas dicas aqui, porque eu particularmente quando eu comecei na área de reparos em placas, eu praticamente que fazia esse tipo de técnica que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa aí teu comentário. E se você ainda não é membro desse canal e deseja ter acesso a vídeos exclusivos, que a gente posta aqui toda semana no nosso canal do YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, por apenas R$5 por mês, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a um conteúdo totalmente diferenciado que só a GSCell posta aqui no YouTube. Beleza? Então, vamos para o assunto. Se liga só, galera, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Quando eu comecei, eu sentia a maior dificuldade em fazer leitura de esquema elétrico. Eu tentava ali trabalhar, com o esquema elétrico, mas eu me perdia todo. Às vezes eu me perdia ali nas linhas, nas malhas, nas simbologias ali, e muitas vezes eu ficava meio que frustrado. E aí eu tinha que tentar resolver de alguma forma a placa, eu tinha que ter alguns resultados, até porque às vezes quando a gente não tem resultado logo no início, pelo menos aqueles pequenos reparos que são mais simples, muitas vezes a gente fica frustrado e acaba desistindo de reparar a placa porque achamos que é muito complicado. Então o que eu fiz? O que eu comecei a fazer quando iniciante, sem ter esse conhecimento todo na eletrônica, em esquema elétrico e tudo mais? Primeiro ponto, vocês devem buscar, pelo menos conhecer, quais são os componentes que controlam os setores específicos da placa. Como assim, James? Me explica esse negócio melhor que eu não estou entendendo. Vamos lá, pessoal. A CPU, ela é o cérebro da placa. É aquele que comanda todos os periféricos, todos os componentes. É de lá que sai a ordem para que os componentes secundários ali dos setores façam os seus deveres de casa. Um exemplo básico que eu vou deixar aqui para vocês vamos supor, a gente tem o setor de Wi-Fi. O aparelho, ele se conecta ao Wi-Fi, através ali do celular com o roteador. E para que isso aconteça, a nossa CPU precisa estar em comunicação com o microcontrolador que está responsável por se conectar ao Wi-Fi da sua casa. Então esse pequeno microcontrolador, ele acaba se tornando um dos principais componentes para aquele setor funcionar. Então, na maioria dos casos aí de falhas por setores nas placas de smartphone, se dão muito por os microcontroladores dos setores. Por exemplo, você tem uma falha de rede. Na maioria das vezes, quando temos falhas na parte de rede, essa falha ela vai estar associada ao WTR. Quem seria o WTR, por exemplo? Seria o modem do setor de radiofrequência, o componente que ele é o meio-campo entre o setor de radiofrequência e a parte lógica, que é a baseband, que vai controlar todo aquele setor. Então, esse pequeno microcontrolador, esse CIDRF, Transceiver ou WTR, como você queira chamar, ele é um dos principais componentes nessa linha, nesse setor de radiofrequência, e costuma a dar muito defeito. Então, quando a gente entende que em cada setor da placa tem um microcontrolador que controla aquele setor e faz ele funcionar, quando a gente tem uma falha naquele setor específico, esse setor, na maioria das vezes, vai estar com falha por conta desses determinados microcontroladores. Então, para a parte de áudio, quem a gente vai ter? A gente vai ter o WCD, que é o codec de áudio, e a gente vai ter o amplificador de áudio, que é um outro componente, que é um componente que vai amplificar o sinal de áudio, que também dá muitos problemas. Então, se você que está começando agora tem dificuldade de fazer leitura de esquema elétrico, no mínimo você tem que estudar quais são os componentes, os microcontroladores que controlam esses setores da placa. Porque aí, quando você pegar um aparelho, por exemplo, que não tem áudio, que está sem som, você pode, no mínimo, fazer um retrabalho nesse circuito integrado, Estudar aí como praticar, na verdade,
como fazer pelo menos aí um rebale em circuito integrado, e depois disso você pode pelo menos tentar, né, tirar e colocar o componente ou fazer uma substituição do componente. No meu caso, como eu também não sabia muito de esquema elétrico, eu fazia essa técnica. A própria placa do smartphone, por exemplo, você pode encontrar referência nos circuitos integrados, fazer uma pesquisa no Google e através dessa pesquisa você acabar identificando qual componente é aquele, né? Então vamos supor que você tem uma falha de áudio e o áudio externo, né, a parte de speaker da campainha do aparelho não está funcionando, por exemplo. Você pode simplesmente procurar na própria placa, né, pegar as referências dos componentes, colocar no Google e você vai conseguir identificar algum desses circuitos integrados que estão na placa, que são aqueles componentes pretinho, quadradinho, que a gente encontra nas placas de smartphone, e você pode, né, pelo menos fazer um reflow naquele componente para saber se a falha está por solda fria ou não, né? Então a gente pode fazer um reflow no componente, por exemplo, se o áudio voltar, a gente já sabe que o problema está sendo por solda fria, e aí a gente pode fazer um rebale no componente. Caso a gente ressolde e não funcione, a gente pode fazer uma substituição para ver se o áudio vai voltar. Então, esses componentes dão bastante problema. Esses microcontroladores dos setores, eles dão bastante problema. E são muitos aparelhos que a gente resolve na bancada, sendo apenas pelos microcontroladores que controlam, né, esses setores específicos. Então, qual seria o ponto aí, por exemplo, para você começar a se identificar e começar a ter os seus primeiros resultados? Vou dar um exemplo aqui para você entender que é muito importante a gente saber do sintoma para a gente saber mais ou menos qual é o componente que está causando a falha. Um exemplo, vamos supor que você tem um problema aí na sua máquina de lavar na sua casa. E aí você chama um técnico para que esse técnico avalie o problema ou resolva o problema. O que ele vai fazer? Ele vai ver o sintoma que a máquina está apresentando. Será que essa máquina ela está girando, né? A falha dela é porque ela não está girando? É porque ela não está jogando água? Qual é a falha que essa máquina ela está apresentando? Então ele vai observar o problema, né, o sintoma, o defeito, e através da observação que aquela máquina, né, o defeito que aquela máquina está apresentando, ele vai diretamente nos componentes que podem causar esse comportamento, esse tipo de falha. Então, a mesma coisa, o mecânico ele usa também esse tipo de análise. Você chega com o seu carro lá, né, cortando combustível, com algum problema, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, observar, né, ali o que está acontecendo e ele vai entender, pô, esse tipo de defeito está relacionado a tal peça, tal peça, tal peça. Então, vou analisar essas peças. Então, essa forma que eu estou recomendando que vocês façam aqui, né, você que é iniciante, por exemplo, é exatamente trabalhar em cima desses tipos de análise. Você, técnico, que está começando agora no reparo de placa, você acha que aqueles camaradas lá atrás, né, aqueles técnicos de eletrônica que trabalhavam com rádio e TV, vocês acham que eles tinham um esquema elétrico para trabalhar? Claro que não, a gente não tinha internet, a gente muitas vezes não tinha recursos, então era dessa forma que os técnicos trabalhavam, a partir da observação da falha, estudava quais eram os componentes que podiam causar aquele determinado comportamento quando estava com defeito. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é, você pode começar a estudar um tipo de análise sendo iniciante, tendo seus primeiros resultados, para que você comece a entender como é a anatomia de uma placa de smartphone, como é o funcionamento, como é que os circuitos integrados ele acaba se comportando nas falhas. Isso vai abrir muito a sua mente para você começar a ter os seus primeiros resultados e depois você vai estudando o esquema elétrico. Tem pessoas que às vezes acaba e desiste de fazer reparos de placa porque acaba começando de uma forma complicada, de uma forma difícil, né? Imagine você que quer aprender a tocar um violão, por exemplo. Imagine se você quer aprender a tocar uma música. E aí o professor chega para você e bota uma partitura na sua frente. Você fica totalmente perdido. Pô, que danado é isso? Que monte de símbolo é isso? Que monte de numeração é essa? Então, eu digo para você, né? E quando eu fui, por exemplo, aprender a tocar violão, o meu professor, ele primeiro me ensinou a tocar algumas músicas para eu sentir o negócio ali.
Depois foi que eu fui aprender sobre partitura, quando eu já estava, né, maceteado ali com os acordes, as minhas mãos ali já tinha técnica para trocar de nota, então eu acabei gostando e fui estudar um pouco de partitura. A mesma coisa acontece, pessoal, é para quem faz reparos de placa. Muita gente acaba, né, perdendo muito tempo porque acaba estudando da forma errada, de uma forma complexa, de uma forma difícil. Vai fazer um treinamento, por exemplo, e acaba vendo um monte de coisas ali que você tem que fazer para aprender a fazer o seu primeiro reparo. Então, ó, eu faço um desafio aqui com você. Você que está assistindo esse vídeo, comece a estudar sobre os microcontroladores. Inclusive, a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, né? E o nosso treinamento também, a gente fala também bastante sobre esses microcontroladores, onde você consegue resolver muito problema nas placas de smartphone sem precisar de utilizar o esquema elétrico. Se tem uma falha de inicialização, por exemplo, quais são os componentes que podem causar essas falhas? A gente já sabe quais são os componentes, né? PMIC, IFPMIC, CPU, memória, cristal, os próprios indutores dos conversores Buck. Então, mesmo sem esquema elétrico, quando eu sei que aquela falha está com comportamento de falha por PMIC, então eu posso fazer um rebalo no PMIC, uma substituição no PMIC, mesmo sem ter o esquema elétrico de um aparelho que eu estou analisando. Muita gente pergunta, como é, Gemerson, que você analisa um aparelho que não está, por exemplo, com o esquema elétrico dele, né, que é uma falha de inicialização? Muitas vezes eu analiso pelo comportamento, pelo consumo da fonte e acabo, né, através da experiência também, acabo identificando o componente, né, ou os componentes que podem causar aquele determinado tipo de falha e a gente faz um retrabalho ali, uma troca, uma substituição naqueles componentes que podem estar causando aquele tipo de comportamento. Então, pessoal, você que está começando agora, que muitas vezes você diz, poxa, meu Deus do céu, eu tenho que aprender esquema elétrico para reparar placa? Você pode começar a reparar placas, certo? Sem, pelo menos no início, sem precisar de ler esquema elétrico. Porém, entenda uma coisa, o esquema elétrico, ele vai potencializar os seus resultados. Por exemplo, você vai pegar uma hora ou outra falhas que não estão pelos circuitos integrados. Você vai pegar algumas falhas que estão relacionadas a linhas que alimentam, que mandam frequência para esses circuitos integrados, né? E que controlam esses circuitos integrados. Então, neste caso, o esquema elétrico e as técnicas de análise, né, a partir do conhecimento da eletrônica, vai fazer com que você potencialize os seus resultados. Como você vai ser um técnico especializado, aquele técnico que tanto consegue identificar o sintoma, como consegue analisar e diagnosticar de forma correta, você vai conseguir reparar cada vez mais placas. E quanto mais você repara, mais você ganha. E quanto mais rápido você repara, mais você produz, mais você ganha também. Então, é isso, é uma escadinha que a gente precisa ir subindo aos poucos. Então, a dica desse vídeo é essa. Se você está começando agora, comece a estudar sobre os microcontroladores das placas de smartphone. Cada um setor tem um pequeno microcontrolador que vai controlar aquele determinado setor. E isso ajuda muito você resolver os seus problemas sem ficar na canseira ali de ficar estudando esquema elétrico, pelo menos no início, beleza, galera? Depois, você não pode se acostumar nisso não, porque você vai ficar aquele técnico mediano, sempre fazendo aqueles reparos mais básicos, aqueles reparos mais crônicos. Precisa depois dar um passo à frente e aprender, né, esquema elétrico. Só que aí você já vai ter uma condição de conseguir entender as coisas na placa, porque você já está compreendendo que um setor, um componente, ele está responsável, que a CPU controla aquele componente, que aquele componente recebe alimentação de PMIC, que aquele componente precisa de frequência de trabalho, que aquele componente ele precisa de um reset da CPU e por aí vai. Então, minha dica de hoje é essa para você que está começando. Comece a fazer reparos pelos microcontroladores, porque muitos dos problemas que você vai encontrar na placa vai estar relacionado a eles. Essa é a dica de hoje. Um abraço, te vejo no próximo vídeo.